Olá, meu nome é Gabriel Zandomenig e no vídeo de hoje vamos falar sobre investimentos para iniciantes. Quando eu bolei o que eu queria conversar com vocês aqui nesse canal, logo após de pensar nessa temática central, que é a educação financeira, eu tinha certeza que eu ia precisar seguir um cronograma lógico de etapas que a gente precisava conversar antes de entrar em assuntos mais técnicos. E é o que eu tenho tentado fazer aqui com vocês. Por isso eu comecei falando de endividamento, de consumo, de teorias econômicas, de macro e micromercado. Depois eu fui falar de como poupar, de como gastar, das teorias que existem por trás da mentalidade de gasto e de poupo, para só depois e finalmente agora nesse momento chegar e investir. A gente falar de investimento e eu abordar algumas teorias de investimento. Eu conheço e eu tenho certeza que você também conhece muitas pessoas que já trabalham, já fazem investimentos sem perceber o risco que estão correndo. Lembrando, é preciso ter sempre cautela quando a gente fala do dinheiro, porque se a gente passa por etapas como sair de dívida, começar a poupar, para depois investir, qual é a lógica de você chegar aqui no terceiro e talvez o principal passo e queimar o seu dinheiro e colocar em alguma coisa que você não sabe se vai retornar, ou então cair na lábia de alguém que você não confia? Quando o iniciante pensa em investir, ele vai querer obrigatoriamente a resposta para essas 4 perguntas. Primeiro, quanto dinheiro eu preciso? Segundo, quanto eu posso ganhar e quanto eu posso perder com esse investimento? Terceiro, quanto tempo esse dinheiro vai ter que ficar aplicado? Quarto, e talvez o mais importante, eu posso ter acesso a esse dinheiro caso eu precise dele em algum momento? Para a primeira pergunta, existem algumas respostas. Quanto dinheiro eu realmente preciso para começar a investir? Hoje, pouco ou quase nada. Com a democratização dos investimentos, hoje você pode começar a investir com até R$ 30. O tempo e a constância aqui vão ser os seus maiores aliados, tá bom? Mas o ponto aqui é, não espere ganhar muito dinheiro com esse investimento. Porque se você investe pouco, como o retorno é percentual, você vai ganhar pouco também. O que nos leva aqui à segunda pergunta. Quanto eu posso ganhar investindo meu dinheiro? Quanto eu posso ganhar ou perder investindo esse dinheiro? E aqui talvez seja o passo mais subjetivo. E talvez esse seja o maior problema, a subjetividade dele. Com certeza essa é a etapa que mais gera perguntas, dúvidas e inseguranças nas pessoas que investem. Não existe resposta objetiva, nem mesmo na renda fixa. E na teoria, no raciocínio lógico, você pode vir a pensar que tem um resultado garantido. Não tem. Não é possível investir, como algumas pessoas levam a gente a crer, R$ 1.000 e daqui a 2 anos ganhar R$ 1.000 mais X, sendo X a taxa de investimento aplicado sobre o seu montante inicial. E isso porque sempre temos que verificar se tem taxas ou impostos descontados sobre o valor aplicado. Isso não é simples para uma pessoa que está começando. A terceira pergunta diz respeito ao tempo. E tempo na nossa vida é tudo menos simples. Quando investimos em renda fixa, por exemplo, existe uma data de vencimento, certo? Mas também existe uma marcação a mercado. E a marcação a mercado existe por um propósito. Você sabe qual é esse propósito? Pois é, não vou entrar nesse tema nesse vídeo, que é um assunto mais aplicado. Mas a marcação a mercado acaba tirando a lógica do nome renda fixa. Ela torna a renda fixa não previsível, não fixa. Complexo, né? Muito complicado. Mas não é tão complicado assim. É só a gente aprofundar um pouquinho e ter um pouquinho de empenho no estudo e no conhecimento sobre a causa que a gente consegue resolver. Não é nesse vídeo, mas vai acontecer. Então repara só, não é sobre colocar o dinheiro alocado em algum investimento e esperar o rendimento entrar na sua conta, seja um lucro ou um prejuízo. Nunca foi. Conforme a economia muda, as taxas também mudam. E a gente nunca vai saber ao certo, nunca vai ter 100% de certeza se as taxas que estavam previstas para cair em determinado momento sobem ou descem. É assim que funciona. Mas eu não tô aqui pra te assustar, nem pra tirar você desse mundo. Pelo contrário. Confie em mim. A mensagem aqui é que não existe facilidade. Desconfie de tudo, de todos, o tempo todo. Inclusive de mim. Desconfie de tudo que é mastigado. Desconfie daquele, aplica aqui o seu dinheiro comigo e ganhe garantido 5% ao mês. Haja o que houver. Isso é picaretagem, não existe. Numa matemática simples você percebe que 5% garantido ad eternum, todo mundo estaria milionário. E aí, como que ficaria o mundo com todo mundo milionário? Já quanto à quarta e última pergunta, talvez seja o tema mais polêmico no que diz respeito a investimento, porque, novamente, as pessoas investem sem ter noção do seu fluxo de caixa, das suas informações pessoais, que é um assunto que eu falei num dos vídeos anteriores. Então, será que eu vou poder aplicar esse dinheiro e no futuro, se eu precisar numa emergência, eu precisar sacar, eu vou perder dinheiro? A depender do investimento, vai. Alguns deles, se você tirar antes do prazo acordado, você paga tributos. Outros, se você esperar até certo momento combinado, você recebe uma dedução nesses tributos. E assim você vai fazendo seu planejamento. É assim que funciona. Mas fique tranquilo, tem investimentos para todas as situações. Você pode começar a investir em aplicações que, caso você tenha necessidade no curto prazo, você consiga retirar esse dinheiro. Você consiga ter acesso a esse dinheiro. Mas como eu disse antes, esse vídeo aqui não é para deixar você mais confuso. É para abrir a sua cabeça. Eu acho que é necessário antes da gente falar de qualquer tema mais técnico no que diz respeito a investimento. Entender o universo dos investimentos
É essencial, principalmente se você não quiser contratar um assessor de investimentos. E se você consegue de maneira constante poupar dinheiro, agradeça. E perceba que você está entre os 4 ou 5% dessa população. Até porque qual o propósito de conseguir fazer esse dinheiro sobrar todo mês e não investir? Agora você pode estar se pensando, qual é a motivação por trás disso? Aí eu te pergunto novamente, qual é a motivação em fazer o seu dinheiro sobrar todo mês e não desfrutar no presente se você não consegue fazer aquele dinheiro superar a inflação? E esse é o cerne da questão. Fazer o seu dinheiro gerar mais dinheiro para você. Falando em assessor de investimentos, se você encontrar em uma de suas buscas alguma resposta fácil sobre invista em tal fundo, esse fundo tem um gestor profissional, isso vai fazer com que você terceirize suas responsabilidades e esteja menos propenso ao erro. Calma, respira. Lembre-se, sempre é necessário fazer uma análise de performance sobre cada carteira, até para saber se aquela carteira diz respeito ao seu perfil como investidor. Se você é um iniciante, provavelmente você está numa etapa onde você tem que moldar a sua reserva de emergência. E um fundo talvez seja algo muito caro, muito dispendoso para você nesse primeiro momento. Então busque conhecimento em pessoas que você confia para que você dê esse primeiro passo de uma maneira menos onerosa. E talvez esse seja o maior segredo para quem está começando a investir. E já que eu falei de perfil investidor, aqui vai um grave problema para quem está começando a investir: a emoção. A emoção de não aceitar o seu perfil de investidor. Segundo um levantamento feito pela própria B3, até junho de 2021, o país ultrapassou a marca de 3,8 milhões de pessoas investindo na bolsa, considerando investimentos em ações, fundos imobiliários e fundos multimercados. Será que de todos esses novos cadastrados, todos eles estavam bem informados? Todos eles conseguiam atingir os seus objetivos com esses investimentos que eles realizaram? Principalmente começando por renda variável. Mas você pode pensar, um passo na direção certa é um passo. Eles que aprendam com os próprios erros e quem tiver mais informado que continue caminhando, certo? Pois é, não é assim que funciona. Pois é, pode até ser, mas eu li em algum lugar que os ordinários aprendem com os próprios erros enquanto os sábios aprendem com os erros dos outros. Eu não tô me colocando aqui no papel de sábio, mas sim uma pessoa que já errou e está disposta a passar conhecimento para vocês. E aqui vão mais alguns dados preocupantes do nosso mercado. Segundo o levantamento da Reclame Aqui, também em 2021, 7 em cada 10 brasileiros não têm o costume de investir. Ou seja, sejam essas pessoas que consigam poupar ou não, essas pessoas não conseguem fazer o seu dinheiro superar a inflação com investimento. Você sabe o que isso significa? Significa que você consegue poupar o seu dinheiro e só por ter o dinheiro na sua conta, esse dinheiro vai estar valendo menos, porque a inflação corrói o seu poder de compra. E lembra aquele dado anterior que eu passei aqui? 3,8 milhões de pessoas no Brasil investem. Sabe quanto 3,8 milhões de pessoas do Brasil representam em percentual no número de brasileiros que a gente tem? 4%. Sabe quantos por cento dos americanos têm o costume de investir? 65% dos americanos. 65% dos americanos. Será que esses pequenos passos estão levando a população brasileira para o caminho certo? Ou será que essas pessoas estão entrando no mercado, se frustrando e saindo por falta de conhecimento? Eu aposto que é isso, tá? Mas antes vamos dar uns passos atrás aqui nessa discussão. Como você pode perceber com todos esses conteúdos resumidos e nada aprofundados que eu acabei de passar para você, investir é uma tarefa sim complicada. Lewandowski, em uma de suas últimas pesquisas, disse, em 2014, que antes de fazer o destinador acreditar ou fazer o que você está dizendo que tem que fazer, ele tem que ser convencido de que aquilo ali é vantajoso para ele. Por isso a educação financeira sempre começa a abordagem com renda fixa, porque ela tenta apresentar conceitos para você, para te ensinar o que são e como são os percalços por trás do caminho que você vai desbravar nesse primeiro momento, para que você supere o querer saber para entrar no querer fazer. Por isso o perfil do investidor é tão importante. Ele vai te educar por meio de sugestões que façam você começar por investimentos mais seguros com muitas aspas, tá? Fazer você perceber o que representam ganhos e perdas durante todo o processo, para só depois ter acesso a produtos que aparecem na grande mídia como maravilhosos e super rentáveis, porque tudo que é maravilhoso e super rentável também é, na mesma proporção, danoso e perigoso para o investidor. Pensa nesse processo como um acampamento de verão, onde você vai aprender e vai experimentar de tudo de uma maneira muito simplificada. De cara, tudo aquilo ali vai parecer muito bobo. E o propósito é que pareça mesmo muito bobo. Você vai ganhar confiança, vai acertar, e quando acertar vai ganhar pouco, vai errar, e quando errar vai perder pouco. Talvez a minha maior dica é: aproveite o processo. Esse primeiro momento onde você vai estar desenvolvendo reserva de emergência, investindo e alocando seu dinheiro em produtos mais seguros, com garantias governamentais, esse é o processo onde você vai desfrutar mais. Porque no futuro, tudo é risco. Quanto maior o risco, maior o retorno. E é aí que é a cilada. A conclusão mais importante de que você pode tirar desse vídeo e de todos os dados que eu passei aqui em cima é que existe muita margem para aprender. Existe muita margem para crescimento. Mesmo em momentos de crise mundial, a média dos ganhos dos investidores de longo prazo aumentou em quase 50%. Então o aprendizado que fica aqui é: seja constante.
o tempo te entrega mais do que o rendimento em percentual. Bom, o vídeo de hoje fica por aqui e não se desmotive com as falhas. Na sua constância, você vai superar todos os percalços que você encontrar pelo meio do caminho. É assim mesmo que funcionam os investimentos. Até a próxima!